Olá, gente. Desculpe o vídeo não ter entrado na hora adequada. Tentei gravar, mas apresentei lá os problemas que aconteceram. Mas a gente está aqui para poder dar continuidade à nossa aula. Como a gente neurose, esquizofrenia, tá falando com vocês sobre a psicose, e esquizofrenias. Então, para poder iniciar dando algumas explicações, apresentando características. Vai ser muito importante você ouvir com atenção, poder fazer as ponderações adequadas. Você pode mandar o nosso grupo de WhatsApp. E a gente vai ter uma oportunidade muito importante de aprender de esquizofrenia. É possível que você possa encontrar pessoas que desenvolveram esquizofrenia ao longo da vida. Também não vai ser muito difícil essas situações surgirem, e você vai ter que ter um olhar atencioso, um olhar bastante capacitado para poder, talvez, essa seja uma situação presente e encontrar uma solução aí para as situações. Então preste atenção no vídeo e na aula. Vai ser aqui com vocês. Abençoe a nossa aula hoje. Deus, a gente quer te pedir, permaneça sobre nós, permitindo que esse seja um tempo de aprendizado. O coração tenha a alegria e o prazer de estarmos na tua presença e poder sair daqui para que a tua mão continue nos orientando, nos abençoando, e que esse aprendizado seja significativo para a formação de cada um dos teus servos, alunos aqui, e que a gente possa ter o prazer de sermos um instrumento nas tuas mãos para fazer a tua vontade. Que seja assim, para o louvor da tua glória. Abençoa o nome amado Jesus Cristo. Amém. Assista o vídeo, vai ser legal observar o que é aqui e desenvolver o que for dito nas discussões e na evolução da aula. Você vai ver que tem alguns anúncios aí. Ele vai virar do YouTube, não fiz nenhum corte, tá bom? Notícias de última hora. Esse é um anúncio breves. Duracell dura mais, muito mais. Você conhece alguém com alucinações, com ideias ou pensamentos que ninguém concorda, chamados de delírios? Isso pode ser esquizofrenia. Preste atenção, que é disso que eu vou falar neste vídeo. Você pode não saber, mas conhece ou já deve ter conhecido alguém que provavelmente tenha esquizofrenia. Essa doença é muito mais frequente do que se imagina. Estima-se que 1 em cada 100 pessoas tenha essa doença. Exatamente por ser frequente e ser considerada uma doença psiquiátrica grave, a esquizofrenia é um importante problema de saúde pública. Mas afinal de contas, quais são os sintomas da esquizofrenia? Eles são muitos, mas eu quero destacar 5 deles. Alucinações. Quem tem alucinações tem alteração em um dos 5 sentidos: visão, audição, gustação, olfato ou tato. Por causa dessas alterações, as pessoas podem ouvir sons ou vozes onde não há nada, ou ver pessoas que não existem, sentir cheiros ou até sensações na pele como se tivessem bichos sobre a pele. Pode também ver vultos
luz, ou ouvir vozes falando com ela, como se alguém desse ordens de comando, só que ninguém comprova que essas sensações ou essas vozes existem. Tudo isso pode ser um sintoma da esquizofrenia. Dessas que eu falei, as mais comuns são as visuais e as auditivas. Delírios. Delírio é uma distorção da realidade. A pessoa acredita em um fato que não existe. Por exemplo, acredita que a polícia está investigando sua vida, ou que colocaram um chip em sua cabeça ou em seu corpo, ou até que extraterrestres estão querendo levar sua família embora. A pessoa com delírio acredita tanto nesta realidade que não muda de ideia, mesmo se as pessoas ao seu redor comprovarem que aquilo não existe. Aqui tem um aspecto que eu quero destacar. Dentre os delírios mais comuns na esquizofrenia estão os delírios persecutórios, isto é, a pessoa acha que estão perseguindo ela mesma ou sua família. Para a família e para os amigos mais próximos, é importante saber que é muito comum e normal os pacientes esquizofrênicos se voltarem contra eles, exatamente contra as pessoas que eles mais conhecem, como se de alguma forma essas pessoas estivessem participando de uma grande trama de perseguição. Isso gera afastamento e sentimentos de culpa na família, mas quero deixar claro que isso pode ser comum e bastante frequente na esquizofrenia. Afeto e perda de vontade. Os esquizofrênicos apresentam perda gradativa da emoção. A pessoa fica indiferente aos acontecimentos ao seu redor, não muda nem a expressão do rosto em diferentes situações, não mantém contato visual, fica olhando para longe sem conexão para o que está acontecendo. Tem perda da capacidade de sentir prazer e vontade de fazer as coisas. Como não se importam com nada, deixam de se relacionar, de fazer sua higiene pessoal e de se alimentar corretamente. Linguagem e comportamento. A linguagem e o discurso podem estar desordenados, desorganizados, muitas vezes com palavras que não existem ou não fazem sentido. O comportamento pode se manifestar de diferentes maneiras. Em alguns casos, pode se mostrar extravagante ou desorganizado, com características de perambular, murmurar, rir sozinho, ter uma aparência peculiar, como eu falei, muitas vezes com descuido da higiene pessoal. O comportamento também pode ser catatônico. A pessoa fica sem se movimentar, fazendo movimentos estranhos que são chamados de estereotipias, posturas ou caretas, ou até ficar sem falar por longos períodos. Cognição. Pacientes com esquizofrenia têm desempenho cognitivo mais baixo que a média, isto é, desempenham pior em testes cognitivos comparando com a população geral. As alterações cognitivas mais proeminentes na esquizofrenia são dificuldades de atenção, memória e resolução de problemas. Além destes sintomas, existem outras características da esquizofrenia que eu quero destacar. A esquizofrenia se inicia mais comumente na adolescência ou no início da idade adulta, próximo dos 20 aos 30 anos. É 2 vezes mais comum em homens do que em mulheres, se apresenta com períodos de crises, em que os sintomas estão mais presentes, com períodos de remissão, em que os sintomas estão mais leves. À medida que as crises vão acontecendo, a doença vai evoluindo e o quadro geral piorando, como se fosse uma escada e cada crise fosse um degrau para baixo, resultando em diminuição das habilidades para cuidar de si mesmo, para trabalhar, para se relacionar com os outros e para ter pensamentos complexos. A medicina não sabe a causa exata da esquizofrenia. Considera-se que exista uma combinação entre predisposição genética e fatores ambientais. Alguns fatores de risco aumentam a chance de ter esquizofrenia, entre os quais eu quero citar: parentes com esquizofrenia, pais com idade mais velha, complicações durante a gravidez ou nascimento com exposição a certas viroses e desnutrição, uso de certas drogas, principalmente a maconha, durante a adolescência. Como aparece o problema? Apesar de poder surgir de forma abrupta, a forma mais comum é um início lento e gradual. Os sintomas iniciais não são muito específicos de esquizofrenia, como perda de vontade, perda de iniciativa, isolamento, humor depressivo, alguns comportamentos inadequados e descuido com a aparência pessoal e higiene. Estes sintomas podem surgir e permanecer por algumas semanas ou até alguns meses antes dos sintomas mais característicos da doença que eu falei neste vídeo. Você deve saber que a esquizofrenia está relacionada a uma incapacidade considerável, podendo afetar o desempenho educacional e de trabalho.
Além disso, pessoas com esquizofrenia têm uma chance de 2 a 2,5 vezes maior de morrer em idade mais jovem do que a população como um todo. Isso geralmente é devido ao aumento do risco de doenças metabólicas, infecciosas e cardiovasculares, além do risco aumentado de suicídio. Por tudo isso, se você notou algum destes sintomas que eu falei, procure um médico psiquiatra. Este é o objetivo do canal Doutor Ajuda, te informar. Você, bem informado, ajuda seu médico a chegar no melhor diagnóstico. Você sabia? Até há pouco tempo atrás, os esquizofrênicos eram deixados por longos tempos nos manicômios. Hoje em dia, isso mudou. O tratamento mais indicado é o tratamento medicamentoso mais a reabilitação psicossocial, com o paciente em casa e junto à família. A internação só acontece, se necessário, nas fases agudas da doença. Você está gostando do canal Doutor Ajuda? Então se inscreva no canal. Para se inscrever, você tem que entrar na página do canal Doutor Ajuda no YouTube e clicar em se inscrever. Tá vendo esse sininho aqui que fica aí do lado? Clique nesse sininho que automaticamente você vai receber os vídeos toda semana. Se você gostou desse vídeo que acabou de assistir, deixe seus comentários, curta e compartilhe com seus amigos e familiares. Bom, você pode perceber que todas as informações que foram trazidas ali são muito pertinentes, importantes e necessárias para que a gente possa ter uma leitura adequada do que é um desenvolvimento de esquizofrenia na vida de alguém e como isso é impactante e significativo para as pessoas que estão no entorno de quem sofre de esquizofrenia. Com essa condição alguma situação bem delicada para que possa Por que é importante para a gente falar sobre esquizofrenia? Porque a gente está falando de alguém que, através da psicose, essa psicose ela foi e talvez de hoje, em que a situação dela foi tratada como sendo algo espiritual e agora ela próxima e precisa ser orientada e ajudada da maneira correta. Quando a gente está falando de esquizofrenia, se você prestou atenção lá no vídeo, que estão muito provavelmente tendo delírios e alucinações, estão ouvindo coisas. Por exemplo, ele começar a acreditar que o que é dito na TV já tive um paciente. O jornal, e o cara entra dizendo boa noite, ele acreditava que aquilo era dito exclusivamente para ele. Ele respondia, boa noite, como é que o senhor está? Travar um diálogo com o repórter, acreditando fielmente que o que estava sendo dito era de maneira direta, pessoal a ele. E aí o que acontece? Como eu expliquei na aula passada, se você pôde estar presente, falei a respeito desse mundo paralelo, que essa mente ela teve, ela é cindida em relação à realidade. Então, por exemplo, um esquizofrênico ele é muito de acreditar que esteja vendo os objetos, monstros, demônios, se ele for de uma orientação religiosa. Preza muito por esse sentimento de batalha espiritual, essas atividades de estar sempre lidando com uma ação maléfica no seu entorno. Isso vai
considerar a maneira como ele irá enxergar aquilo que ele afirma estar a vida, mas quem escuta, e qual é o viés, quais são as orientações religiosas dessa pessoa, ela vai acreditar fielmente que aquilo ali, que esse irmão, essa pessoa, realmente está sofrendo um ataque do inferno e que o diabo está se manifestando e tentando aterrorizar, gerar temor, recebendo a carga de que não, e com certeza isso vai se tornar muito mais para poder ser trabalhado da maneira correta. Como eu já expliquei para vocês centenas de para que Deus use da sua graça e misericórdia sobre a vida dessa pessoa. Você não precisa ter a menor dúvida, se for um propósito de Deus curar a pessoa, há poder no Senhor para que isso aconteça. Mas talvez ele é longo, muito gradual, e nem sempre as pessoas lidam com essa questão de esquizofrenia. Então, quando a gente está falando de alguém que começou a... é muito provável que a gente tenha uma dificuldade muito grande de lidar com essa pessoa. Você dizer a ela que o que ela está vendo não existe. Você não precisa acreditar, mas vai ser de pouquíssima valia contra a condição de lidar com essa alucinação que ela está acreditando fielmente que é uma realidade. Da mesma maneira como o que ela vai também a gente não pode simplesmente nada, não tem nada aquilo, nada, ninguém falou coisa, não contribui em nada. Então, o que a gente faz? Concorda com ela? Você não precisa entrar em conflito e tentar fazer com que o que ela visualizando ali naquele momento, ou escutando, seja minimizado. Se você puder, por exemplo, dizer para ela, olha só, vem para cá, que você vai ficar melhor aqui na sala, nós estaremos juntos, e você não diz assim, ó, essas pessoas que estão aí não vão vir para cá também, e você começa a poder se aproximar e fazer com que essa pessoa se sinta melhor em relação ao que ela está passando. É óbvio que ela vai precisar fazer um tratamento minimizada de alguma forma. Esse tratamento é medicamentoso, como foi indicado no vídeo, ele vai precisar ir ao psiquiatra e entender em que nível essa esquizofrenia já está sendo desenvolvida, e a medicação adequada vai fazer com que esses sintomas eles reduzam, e é óbvio que isso não significa que a pessoa ficou curada da esquizofrenia. Controla a situação que está gerando essa condição. Perceber que tem alguém muito fora da realidade e está vendo coisas, peça discernimento a Deus para entender que situação é essa, mas procure ter uma suficientemente afetivo, carinhoso com as informações que você está tendo aqui para poder enxergar isso aí da melhor maneira possível. É fundamental que essas condições elas possam ser por nós e a gente tente da melhor maneira possível. Quando a gente fala de esquizofrenia, existem algumas situações de esquizofrenia. Uma delas é a simples. Uma esquizofrenia simples. Assim, pô, esquizofrenia simples, é óbvio que isso aqui é um eufemismo, né? A gente está tentando suavizar ao máximo, mas todo o processo de esquizofrenia é muitíssimo complicado para quem alguém que tem uma esquizofrenia que não apresenta muitos sintomas, de repente ela não está vendo, não está ouvindo, mas está desenvolvendo uma condição esquizofrênica. Ela pode ter, como você observa aqui na faixa do rosto,
por exemplo, o pensamento dela pode estar muitíssimo comprometido, confuso, sem poder ter clareza na maneira. Se esse processo esquizofrênico, na realidade, ele já está sendo desenvolvido, embora simples, dificuldade para quem lida com ele, que enquanto um universo paquetado da realidade, os pensamentos dessa pessoa estarão plena realidade na qual vivendo. E como o processo se desenvolve na vida de alguém, seja por traumáticas ou teve ao longo da vida, isso fica nítido na maneira como essa pessoa lida com essa realidade paralela. Ela pode ter a ideia de que vive numa família que era abastada, de coisas que, na verdade, não são a expressão da realidade da vida. Nesse mundo. E, obviamente, isso vai estar presente no processo desenvolvido, mundo paralelo de ter rompido com a realidade do espaço. Você vai poder encontrar alguém que, por exemplo, ela começa a muito diferente de tudo que está sendo vivido. Essa pessoa vive de extrema brutalidade. Ela acredita que é do mundo, num tempo de paz, cheio de coisas extremamente maravilhosas para a vida dela. O bairro é espaço para poder viver bem. Tinha um desenho antigo, não fala de esquizofrenia, que queria ver esse maravilhoso mundo de Bob. Ele estava sempre num lugar muito legal para ele, muito bom. E esse rompimento, enquanto criança, pode ser somente um devaneio demais. Essa condição, isso pode ser o início de um rompimento com a realidade para poder. Isso faz com que a pessoa fique contínua. Pode ser que não. Ela pode ter eventos que frequenta lá esse momento e pode ser que ela simplesmente desligue e vá para lá para poder se sentir bem. E eu tive uma paciente um tempo atrás, ela era uma menina e a família tinha passado por um processo de separação muito traumático. Era muito difícil. Eram 3 filhos, eu tenho, e os filhos, a pessoa. E aí o que que acontece? A mais velha sofria muito com essa separação, era muito difícil, era muito delicado lidar com aquilo. E todas as vezes que a gente parava para fazer o processo terapêutico eram muitas lágrimas, muitas. E ficava quase que todo o tempo querendo e tinha um lugar